E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende como entender o gráfico, saber dos seus movimentos, aprender as técnicas corretas para que você possa aprender de uma forma lógica e racional, com lógica e razão, como operar os ativos aqui no mercado de opções. Então vamos lá para os gráficos, vamos aprender? Enquanto isso, você que está chegando, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Hoje é domingo, né? O mercado está fechado, estamos no mercado de balcão, OTC, vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Ó, primeiro ativo aberto, Euro-GBP. Euro-GBP, gráfico chega em região, ó, uma região interessantíssima, gráfico fazendo movimentação, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só me aproximar do movimento do gráfico, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que ele está fazendo aqui, ó, e aqui eu estou próximo de um movimento. Esse movimento aqui, pessoal, é um movimento que acontece todos os dias, no gráfico, todos os dias ele é igual, porém, existem algumas técnicas para você poder operá-lo. São técnicas estas que você vai entender se existe a possibilidade de você fazer uma operação contra a tendência ou não existe essa possibilidade. Às vezes o gráfico, dentro de alguns padrões, ele vai te ensinar realmente grande oportunidade de fazer uma entrada de compra, uma entrada de venda. Em outras situações, o gráfico não vai permitir com que você faça essa entrada. Ó, vou entrar com mais duas taxas aqui para garantir o movimento. Então, você tem que estar ciente do que está acontecendo ali no gráfico. Você tem que estar ciente do contexto, você tem que estar ciente do padrão de vela na região, você tem que estar ciente exatamente do que está acontecendo ali no gráfico. Exatamente o que está acontecendo ali no gráfico. Quando você entende contexto e compreende o movimento em região de suporte e resistência, as coisas acontecem. Vamos ver? Tá lá, ó. Tá lá. Praticamente, olha, ele fechou um doji aqui ainda, né? Fechou um doji, mas deu bom. Olha que situação. Por que que o Cadu fez uma entrada aqui mesmo contra a tendência? Porque aqui, ó, aconteceu o padrão clássico de engolfo. Isso aqui é o padrão gráfico de engolfo. Quando eu vejo um movimento e eu marco ele, como eu ensino para vocês aqui em 50% e 100% dos movimentos, eu já sei que existe a possibilidade do gráfico sair aqui. Como eu sempre falo e vocês gostam, né? Eu imagino que vocês gostem de ver isso no gráfico. Quando eu falo ó, que o ativo sai do ponto A para vir para ponto B ou ponto C, e ele pode fazer todas essas movimentações de forma técnica, tá, pessoal? Sai ponto A para ponto B e retorna, sai ponto A para ponto C e retorna, ou vice-versa, fazendo os movimentos. Então, a partir do momento que eu vejo esse gatilho de entrada na região, que é um padrão de vela, e te ensinaram errado sobre padrão de vela, no treinamento eu ensino exatamente como utilizar um padrão de vela, e tem diversas aulas aqui no YouTube também falando sobre como utilizar padrão de vela. A partir desse movimento aqui eu consegui entender que existe a possibilidade de mais uma continuidade. Muito pavio, o gráfico chega com volatilidade, ó, toca praticamente pavio com pavio em movimento de cima, mas aqui ele me dá uma oportunidade de uma entrada, faço a entrada, passo um sufoquinho ali, né, porque eu estou contra o movimento de tendência, só que eu saio aqui positivo com duas taxas a zero. Tranquilo? Tranquilo. Primeira entrada, entendi movimentação, entrada contra a tendência, movimento certeiro após padrão de vela. Então, quando você tem um contexto gráfico, mesmo você sabendo do risco da movimentação, mas você está ali juntando todos os setores do gráfico para fazer essa entrada, você percebe que a probabilidade ainda de risco diminui muito. Então você é capaz de fazer uma entrada mesmo com risco, mas muito assertiva.
É isso que os alunos fazem. Por exemplo, aqui no canal do Telegram, os alunos eles vão deixando seus resultados, principalmente fim de semana agora o pessoal operou, o Fernando batendo meta. Olha aqui que coisa linda, o aluno aqui está com o Instagram dele é comercial, eu não sei o nome dele aqui, mas olha só, em 30 minutos batendo meta, seguindo gerenciamento, perfeito. Aqui o Marco, ó, ele ainda fala assim, ó, 3-0 em 4 minutos, eu nem estou conseguindo acreditar que estou saindo positivo todos os dias, seu curso é 1000. É isso aí, Marco, segue o plano. Aqui o Alex, ó, 2 dias de treinamento, nunca viu o gráfico, ó, já está batendo meta, fazendo 4-1. Aqui é o Pedro, batendo meta, $32 de lucro. Aqui é o Cleiton, ó, fluxo na sessão de OTC, fazendo um 3-0. A aula que eu subo aqui para o canal do YouTube. Wagner batendo meta. Silvio batendo meta. John batendo meta. Mas eu abri aqui o canal do Telegram para falar para vocês sobre esse book aqui, ó. Que é o e-book que eu deixo aqui os 2 links para você fazer download, que é que eu falo sobre padrões de vela. Ó. Então esse book é de presente para você, onde eu falo dos 16 padrões de velas que todo trader tem que saber. Sabe por quê? Porque te ensinaram errado a utilizar padrão de vela. Você só está focando em padrão de vela esquecendo o contexto do gráfico. Por isso que não está dando certo. Mas você tem que aprender o contexto correto e o padrão de vela correto para aplicar. Como eu acabei de fazer ali. Para baixar é simples, ó, só vir nos meus links oficiais, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário aqui do canal. Você tem o canal do Telegram, onde você pode entrar e baixar o e-book. Você tem meu Instagram para entrar em contato, tirar dúvidas. Você tem meu WhatsApp, qualquer dúvida sobre treinamento. E você também tem o link de acesso ao treinamento. Link que funciona 24 horas por dia, finais de semana, feriado. Fez aquisição? Já recebe um e-mail para fazer sua senha, começar a estudar e ter suporte diretamente comigo, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, você tem Instagram também, você pode entrar em contato comigo via Instagram, ó, já tem um contato aqui, um direct, Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados de alunos, link de aquisição do treinamento e tem meu WhatsApp também. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, tá bom, pessoal? Corra, aproveite essa super oportunidade. Então aqui, ó, dentro de uma movimentação lógica gráfica, eu tenho as possibilidades de fazer meus trades. Eu tenho as possibilidades aqui de fazer meus trades do entendimento lógico que o gráfico traz diante das movimentações. Só que para isso eu tenho que entender o gráfico como um todo. Assim como eu sei que o gráfico pode estar chegando ao final no seu movimento, eu posso entender também que o gráfico está começando o movimento. Então, por isso é de grande importância aprender como operar uma tendência, para você saber como operar um suporte e resistência, todo dia no gráfico. Porque todo dia ele é igual. Você vai utilizar os mesmos princípios, você vai utilizar as mesmas técnicas, dentro da leitura correta que você faz do gráfico. Que leitura é essa? O contexto que ele te dá. Então, se o gráfico me dá um contexto de continuidade de movimento, eu posso pensar sim em continuidade de movimentação. Vamos para um outro ativo, né? Euro GBP aqui fizemos uma entrada, 3 taxas, computou 2, está ótimo. Vamos para o segundo ativo aqui, o USD CHF. Ó. O USD CHF, o que eu vejo aqui atrás? O que eu vejo aqui atrás? Eu vejo um fundo aqui atrás, ó. Este fundo capaz de atrapalhar o movimento do gráfico? Vamos ver. Vamos ver o que o gráfico está fazendo aqui. Vejo um fundo, vejo região. Quando eu estipulo metas de busca, eu já vejo essa região esticada, já vejo uma região trabalhando tecnicamente esticada, mas também ao mesmo tempo vejo muito fluxo na movimentação. Olha lá, essa região aqui, pessoal, que eu acabei de marcar para vocês, é uma região de risco, de entrada. Dá uma olhada no movimento indo contra meu movimento. Cadu, mas você não falou que o movimento tem muito fluxo? Tem.
A região está muito lá no passado, ó. Só que, porém, quando eu faço a entrada aqui, eu já vejo que ele fez a pernada diferente. Ó, vou corrigir o meu trade, tá? Como eu já olho o gráfico e vejo que ele não quer continuar o movimento, vou corrigir o meu trade, ó, dentro da movimentação. Isso aqui é uma técnica que eu ensino dentro do treinamento, pessoal. Quem está no treinamento vai entender. Ó, eu fiz uma venda na região. O que aconteceu? Qual a expectativa dele buscar a máxima da região? Né? Ele chegou no início da região, expectativa dele buscar a máxima. O que eu fiz? Quando eu vi que ele ia realmente corrigir, eu entrei comprado. Ó. Entrei comprado e agora eu vou continuar a compra do movimento com ele. Ó, mais uma. Então olha só, essa técnica aqui eu ensino no treinamento. Como eu já vi como a tendência está trabalhando, ó, eu já entendi a força. Compreendi então que ela pode chegar no final, chegou na região, ela não mostrou continuidade, virei a mão no meu trade, fui contra movimento, fazendo 2 taxas, entendi então que essa região que outrora eu imaginei que ele ia buscar a máxima, ele já buscou o início da região, por isso é tão importante, por isso que você erra, tá? Só que eu entendi o movimento, fui lá e fiz minha entrada. Deu tempo, entendeu? Deu tempo. Olha só, nós vamos analisar muito bem essa entrada, nós vamos analisar o que está acontecendo para você entender o que o Cadu fez aqui. Ó. Vai fechar, tá lá, mais uma entrada linda. O que o Cadu fez aqui? Simples, eu estou vendo uma tendência. Essa tendência, ela está esticada? Ela está esticada, é uma tendência longa. O que significa tendência esticada, pessoal? É uma gíria que a gente usa no trade, né? É como se a tendência pudesse chegar ao final. Bom, eu vejo aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 de tendência. Quando eu vou buscar no passado algumas regiões que a tendência pode vir fazer uma região, eu vejo justamente aqui, ó, um pequeno ponto de liquidez lá no passado. Pequeno ponto de liquidez lá no passado. Qual que é a máxima dessa região? A máxima dessa região é a máxima que o preço chegou. Porém, aqui, ó, um pouquinho antes, ela já faz um pequeno fundo também. Ou seja, para mim, este ponto aqui acaba se tornando insignificante perto do ponto máximo de liquidez. Ah, mas ela pode fazer uma correção aqui e retornar? Ela pode. Por isso que eu tenho que prestar atenção no preço. Quando o gráfico chega com fluxo, bastante fluxo naquela região e ainda tem esse espaço de movimentação na tendência, qual é a minha expectativa? Que o gráfico venha pelo menos buscar a máxima da região para depois começar uma correção na tendência. Pois bem, quando eu vou fazer a minha entrada e faço a minha entrada de venda, o preço começa a reverter. O preço começa a reverter no movimento. E eu fiz a minha entrada de venda aqui, ó. Olha aqui a entrada de venda. Eu fiz a minha entrada de venda. Quando o preço começa a reverter, faço uma marcação de uma técnica que eu faço no treinamento, que eu ensino o porquê da movimentação. Quem está no treinamento está entendendo tudo que eu estou falando. Você não precisa escrever no chat quem é do treinamento o assunto, tá? Porque quem quer aprender tem que vir se aprofundar, não adianta. É um assunto que demanda muitos outros assuntos para você enquadrar e entender o que está acontecendo. Pois bem, olha como eu fiz a minha entrada aqui. Isso é habilidade, pessoal. Eu não aconselho você que está iniciando a fazer isso. Cadu, você faz isso sempre? Ah, às vezes eu faço, tá? Quando eu vejo a movimentação e realmente o gráfico me mostrou que ele faz movimento de correção. Então, aí que são os padrões de vela, pessoal. Aí que a gente utiliza os padrões de vela. De repente, quando eu imaginei que o gráfico fosse continuar, o candle começa a retornar numa região como se ele deixasse aqui, ó, um piercing, tá? Um ponto segurado, um movimento de fluxo que o preço chega e retorna. Logo, ele me deixa claro que o movimento já corrigiu pelas marcações que eu fiz no fundo. Ele não foi nem na máxima do preço, mas ele já está corrigindo.
Aqui eu tinha feito uma venda no fechamento dessa região. Eu fiz uma venda no fechamento dessa região. Que era para quê? Para o pensamento de continuidade do trade. Logo, quando o preço retorna no movimento e ele rompe a máxima do candle, ele já me autoriza a fazer uma compra de novo. Ou seja, então eu vou lá e aplico 2 taxas de entrada. Então aqui, enquanto eu fiz uma entrada procurando vender, aqui eu fiz 2 entradas procurando comprar. E deu bom, porque o preço fez o que? Ele reverteu, ele não fez movimento de queda e começou a subir. Ou seja, 2 para 1, fiquei 1 positivo. Entrada perfeita. Isso aqui é uma técnica de defesa, tá, pessoal? Eu chamo de contra-trade. Inclusive, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma aula falando sobre o contra-trade, tá? Aqui no YouTube eu tenho. Não aconselho quem é novo, quem é novato. Ah, Cadu, por que você fez essa entrada pensando nisso? Porque, ó, o gráfico, quando rompe a máxima, ele continua o movimento. Quando rompe a máxima, ele continua o movimento. Quando rompe a máxima, ele continua o movimento. Então ele já me mostra aqui no passado que todas as vezes quando ele fez a onda de correção, e aqui é uma onda de correção, não é onda de impulsão, ele fez rompimento e seguiu o seu destino. Eu estou olhando o gráfico, pessoal, lembre-se, toda a causa do movimento não está ligada apenas no preço atual, você tem que olhar para o passado. E com essa expectativa, não querendo aceitar o loss aqui nesse movimento, eu já fiz uma entrada de contra-trade perfeita. E você viu aqui na prática isso acontecendo. Logo, quando ele faz esse movimento, então eu já entendo que realmente a movimentação do gráfico pode fazer o quê? Movimentação até 50% de novo. Olha só, olha a mágica aí, pessoal, no bom sentido, né? Porque mágica é uma ilusão. Então, aqui, ó, 50% e 100%. Então, quando o preço já reverte ali no movimento, eu já mudo a expectativa do meu trade. Eu já começo a passar do entendimento que ele estava no ponto A, ele começa a fazer ponto B e ele começa a fazer ponto C. Agora, olha que interessante. Onde nós falamos desse movimento do ponto A até o ponto B, que pode retornar depois ir no ponto C, ou vice-versa? Onde nós falamos desse mesmo desenho de movimento? Onde nós abordamos essa mesma situação? Onde nós abordamos esse mesmo exemplo que eu estou acabando de falar aqui para você? Na primeira entrada de Euro GBP que nós fizemos. Conseguiu entender? Na primeira entrada, eu fiz essa mesma divisão de canais de 100%, 50%, como eu fiz aqui em USD CHF. A mesma que eu fiz aqui, para buscar a máxima da região quando eu tentei continuar o preço e o preço não continuou e retornou. Então, as marcações de suporte e resistência dinâmico, eu sempre vou fazer, porque elas estão aqui na minha mente. Eu estou olhando o suporte e resistência acontecendo. Eu não preciso encher o meu gráfico de linha para entender o que ele está fazendo. Porém, tecnicamente, eu já sou altamente capaz de entender que aqui, tem suporte, tem resistência, tem resistência, tem resistência, tem resistência, tem resistência, tem resistência, tem resistência. Eu já estou olhando isso. Ah, mas existem as resistências realmente que são resistências. Então tem a resistência aqui e tem a resistência aqui. Eu já sei qual realmente é a melhor região para operar. Só que para isso, dentro de um contexto gráfico, eu vou aplicar o padrão de vela. O verdadeiro padrão de vela. Então, este movimento aqui, você lembra? Qual foi a entrada que eu fiz? Te ensinaram errado utilizar o padrão de vela. Qual foi a entrada que eu fiz? Padrão de vela de engolfo. Engolfo rompeu máxima, padrão de engolfo, continuidade de preço. Pou! O preço retornou, fechou quase um doji,
mas deu bom, excelente. Entrada USD-CHF, preço retornou, fiz venda, não deu bom. O que aconteceu? O preço rejeitou a minha região de busca, só que o preço retornou. Quando ela rompe a máxima, ela dá um ensejo para quê? No Forex, pessoal, a gente faz entrada assim, rompe máxima, ponto de entrada de continuidade de movimento. Mais um engolfo aqui, ó, me dando oportunidade de entrada. Cadu, mas ele não engolfou 2 candles? Não, o segundo candle fechou a máxima aqui, ó. Ele só engolfou 1. Por isso ele é um engolfo, tá, pessoal? Por isso ele é um engolfo. Continuei o mesmo movimento rompendo a máxima. Olha o padrão de vela funcionando aí. Como diz que não funciona o padrão de vela? A partir do momento que ele faz um engolfo, rompendo máxima dessa região, e tem espaço ainda, ó, máxima de região até 50%, quiçá 100% caso você queira buscar preço, tá lá, ó, é só continuar o movimento até a sua correção. Show! Utilizando o contexto gráfico, utilizando regiões bem definidas, utilizando movimentações de tendência, e aqui eu fiz praticamente aqui, ó, o USD-CHF movimentos contra a tendência, Euro-GBP também movimentos contra a tendência. Eu fiz movimento só contra a tendência aqui, porém contra a tendência com técnica. Conseguiu compreender? Se você não tem a técnica ainda, não tem o conhecimento técnico, pessoal, sempre siga a tendência. Porém, te ensinaram a utilizar o padrão de vela de forma errada. Então, mesmo que você esteja, ó, contra um movimento de tendência, se você souber utilizar o padrão de vela e entender o que está acontecendo no gráfico, você vai ter êxito. Mesmo porque foi só eu dar uma analisada no passado, ó, e vi êxito nos movimentos, no mesmo movimento. Opa, caiu a caixinha do meu microfone aqui, não se assuste, tá? Tá tudo bem do lado de cá. Entendeu? Então, a técnica, pessoal, quando eu falo das técnicas, eu quero que você entenda muito bem isso, dentro de um contexto gráfico, do gráfico, quando a gente utiliza a análise gráfica, você utiliza alguns pontos. Primeiro, o contexto geral do mercado. Logo, você vai entender as regiões desse contexto geral. Logo, você vai entender as tendências. E aí você vai saber se você está a favor ou não do movimento máximo. Utilizando padrões de candle de forma correta. Tanto é que eu deixo ali um e-book para vocês. E o fluxo do mercado, o volume. No caso aqui, utilizando apenas o fluxo do volume ligado a padrões de vela. E aqui usando uma média móvel, tá? Essas médias móveis aqui, médias móveis estou usando porque como a gente não tem o volume aqui, eu quero só sentir o movimento do mercado, então eu acabo utilizando. E para quem sempre pergunta sobre as médias móveis, eu ensino ela no treinamento, eu ensino esse modelo aqui, ensino como utilizar, tá? Então, contexto geral do mercado, regiões, tendência, eu vou sempre seguir esse princípio. Eu vou sempre seguir o quê? O movimento técnico. Tem movimento técnico? Tem contexto? Tem. Tem regiões? Tem. Tem tendência? Tem. Estou a favor ou contra? No caso aqui, estou contra, mas existem padrões, existe fluxo para isso. Então, eu estou autorizado a fazer uma entrada, mesmo sabendo do risco. Quando eu faço entradas contra a tendência, eu estou dizendo que eu tenho técnica para isso. E o que acontece 90%, 99% das vezes, pessoal? O pessoal tenta entrar contra a tendência, por exemplo, um movimento como esse, ó, eles acabam tentando ir contra a tendência num movimento como esse, que nem eu comprei. Quando eu comprei aqui, ó, o movimento era contra a tendência, né? A partir do momento que ele rompeu essa região, ó, já mudou. Agora eu estou a favor da tendência. Poxa, Cadu, então quer dizer que você entrou aqui contra a tendência, mas na verdade você não estava tão errado, porque o movimento está continuando subindo, ó. Sim, aí é que está o X da questão.
Existem movimentos contra a tendência que você está no início de uma reversão de tendência. Aí é aquele movimento que você faz contra a tendência. Aqui em USD-CHF aconteceu a mesma coisa. Ó. Olha só, para você entender. Quando eu entrei contra a tendência, eu entrei na região que começou uma reversão de tendência. Olha o movimento. Olha o movimento. Entendeu a técnica contra a tendência? Olha o movimento. Olha o movimento. Conseguiu entender? Ou seja, quando eu entro contra uma tendência, eu estou no exato momento começando a reversão da tendência. Então, eu estou já me antecipando ao movimento desde que tenha sentido para isso. Tanto é que aqui quando eu fiz aquela venda e depois tive que corrigir e fazer um contra-trade, eu não estava na expectativa que ainda pudesse reverter ali, que chegasse até a máxima, mas ela já começou a reverter, ó. E agora você está vendo o movimento. A partir desse movimento aqui, ó, já posso pensar em compra, ó. Posso pensar em compra a partir desse movimento. Então você vai analisando o gráfico, vai entendendo, vai compreendendo. Hoje o gráfico está bem volátil, né? Com muito pavio. Aliás, todos esses dias eles estão assim. Porém, com técnica e conhecimento, ninguém te segura. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Quem sabe fazer, quem aprende, não depende. Não é verdade? Quem aprende, não depende. Essa frase é uma aluna minha, Gisela, ela sempre falava. Quem aprende, não depende. Então você pode aprender como operar tendência de forma correta aplicando os padrões de vela em suporte e resistência. De forma correta, sabendo aplicar um padrão de vela. Não é simplesmente entrando com um padrão de vela como se não houvesse amanhã. Conseguiu entender, pessoal? Hoje, então, a nossa hashtag, para você escrever aí nos comentários, como hoje é domingo, eu não quero me alongar, escreve aí, padrões de vela. É a nossa hashtag. Saiba como aplicar padrão de vela em suporte e resistência quando estiver operando uma tendência. Aprenda os padrões de velas de forma correta. Baixe aí o e-book dos 16 padrões, estude eles. Pessoal, tem um livro que eu deixo aqui no treinamento para o pessoal estudar, tem mais de 100 padrões de vela. E aí não adianta, é decoreba. Você tem que decorar, você tem que gravar os padrões de velas. Claro, né? Dentro de uma abertura e fechamento da anatomia do candle, aprender como que funciona. Mas você é capaz, por exemplo, de abrir o gráfico num momento como esse. Você viu, eu tive 3 oportunidades em 3 ativos diferentes e fiz um com 2 taxas, foi 3, mas computou só 2. Outra eu tentei mais, fiz uma taxa errada, entrei com 2. Fechou com uma taxa positiva e outra uma taxa positiva, fechando praticamente um 4-0, tá? Num domingo pela manhã, enquanto tem muita gente acordando, eu já tenho um dia aqui praticamente garantido. Por técnica, sabendo analisar o gráfico, a causa do movimento e aplicando os padrões de vela de forma correta. Então, aprenda como operar tendência e aplicar padrões de vela de forma correta, suporte e resistência. Isso vai mudar a sua vida e os seus resultados. Quer aprender realmente, setor por setor, como que se faz, como se analisa, para não depender mais de ninguém? Para você mesmo buscar seus resultados e ter seu mérito no mercado? O treinamento está aí à disposição de você. O link está abaixo aí na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Seu acesso é vitalício. E as dúvidas são sanadas diretamente comigo. Você que está aqui no canal do YouTube, continue prestigiando, deixando seu like, ativando o sino de notificações, deixe seu comentário com a hashtag padrões de vela. Vamos fazer com que a maioria das pessoas consiga tirar as escamas dos olhos e aprender realmente como que o gráfico funciona. Para que você entenda o momento exato de fazer um tipo de trade com a técnica correta dentro do movimento correto, do preço. Tá bom, pessoal? Aprenda então como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência dentro de um contexto do gráfico de forma correta, aplicando os padrões de vela. Hoje é domingo, um fim de semana aí, um restinho de fim de semana abençoado para você.
uma semana maravilhosa que se inicia, que essa semana seja a melhor semana da tua vida e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração, fui!